Boa noite, amigos e irmãos. Que a paz do Senhor continue reinando no ambiente em que cada um de nós esteja neste momento. Nosso estudo da noite de hoje continua sendo do Livro dos Médiuns, capítulo 1. No mês passado, nós fizemos a primeira parte e agora nos foi proposto fazer a segunda parte do mesmo capítulo 1. Como nós já falamos no mês passado, o capítulo que Kardec coloca o título, é uma interrogação. Kardec pergunta, espíritos? E Kardec fala nessa parte, rapidamente, só para relembrar, ele diz que a primeira coisa que nós temos que perguntar a alguém que diz que não acredita que haja espíritos é se ele crê em Deus, se ele crê que existe uma alma, que a alma é imortal, e se crê nessa sobrevivência da alma, né? Se a pessoa disser que não crê em nada disso, ele diz que não deve nem ter discussão, porque são pontos básicos para nós entendermos o assunto. Se a gente diz que não crê em Deus, automaticamente não vai crer numa alma, e muito menos que essa alma seja imortal, né? E ele fala, né, sobre, com relação ao céu e inferno, que das religiões dogmáticas, tradicionais, e ele explica que não há um local, assim, circunscrito para que haja um dito céu, um dito inferno. Que os espíritos, eles existem, claro, é isso que ele quer provar, os espíritos existem e que eles existem em qualquer lugar, em qualquer parte do universo, eles podem estar, inclusive ao nosso lado, né, neste momento. E então, agora, no final da parte do mês passado, nós já explicamos uma coisa que Kardec deixa claro, principalmente no livro que é o Espiritismo. Quando nós estamos encarnados, nós somos, diz Kardec, somos seres trinos. Possuímos uma alma, que essa é imortal, e ela não é matéria. Possuímos um perispírito que liga a alma ao corpo físico, que é matéria, mas só que é uma matéria quintessenciada, muito fluídica, muito etérea, que a gente não vê com esses olhos assim físicos, né? E o corpo físico. E quando a gente desencarna, o corpo físico fica, e nós seguimos, né, nossa jornada evolutiva com a alma e volta no perispírito. Bom, dito isso, vamos agora continuar aqui o nosso estudo, né? Então, ele diz, né, que se a gente partir desse ponto, né, de que a alma existe, né, e consequentemente, os espíritos existem, né, a alma existe, os espíritos existem, então, resta saber uma coisa. Se eles existem, pode comunicar-se com o ser humano? Trocar ideias uns com os outros, o desencarnado conosco? Ou vice-versa, né? Então, se nós admitirmos a sobrevivência da alma, será racional não admitir a sobrevivência dos afetos? Como é que nós podemos dizer que nossos sentimentos, nossos afetos, tanto de amor quanto de ódio, ou seja, do que tipo de sentimento for, eles não vão sobreviver? Pois nós não temos, se a pessoa não acredita que existe alma, né? Para onde vão esses sentimentos? Esse sentimento que muitas vezes a gente nutre por uma pessoa, principalmente por um filho, de uma forma assim exacerbada. Então, ao desencarnar, o pai, a mãe ou o filho, acabou tudo.
Né? Não pode ser assim. Onde ficaria esses afetos se a alma não fosse imortal? E também ele pergunta a Kardec: admitimos que o espírito existe, por que não se comunicaria com o encarnado? Se a gente parte do princípio de que ele existe, ele vai se comunicar conosco. E nós com eles. Porque nós temos um espírito também. Nós temos um espírito, nós encarnados, né? Nós temos a alma e o espírito, né? E vamos nos comunicar com os espíritos que já desencarnaram, ou vice-versa. Então, ele lembra, né, que as almas estão em toda parte. Então, é natural, é naturalíssimo que um ente querido, que a gente goste muito e que gosta muito da gente, queira se comunicar conosco, encarnado, né? Então, ele pode se utilizar de um corpo para exprimir o seu pensamento. E é isso que acontece nas reuniões mediúnicas. Os médiuns, eles são instrumentos para que os espíritos se comuniquem através deles. Então, Kardec continua, né? Partindo da crença da existência da alma, vamos supor que a comunicação com os espíritos fosse apenas uma hipótese. Vamos partir desse pressuposto. A comunicação da alma, né, fosse uma hipótese. Não fosse, a gente já não tivesse a certeza de que essa comunicação existe. De lá para cá e de cá para lá, né? Então, Kardec era fantástico, né? Ele fazia assim, umas reflexões que a gente fica assim, impressionado. Ele pergunta o seguinte, ele afirma, aliás, ele faz uma série de afirmações, né? Como se nós não tivéssemos certeza de que os espíritos existem. Para quem acha que eles não existem e que eles não se comunicam com o ser encarnado. Então, ele diz, os incrédulos, quer dizer, aqueles que não creem, que se dizem ateus, né? Eles deveriam nos provar, não por simples negativa. Ah, não existe, não. Que tal coisa não pode dar-se, quer dizer, essa comunicação entre o encarnado e o desencarnado, mas que provem com as leis da matéria, demonstrando matematicamente, fisicamente, quimicamente, que essa comunicação não pode dar-se. Olha só que raciocínio de Kardec. Se a pessoa é ateia, não acredita que o espírito existe, e muito menos, se ele não existe, não vai se comunicar. Agora, tem uns que acreditam que o espírito existe, que é o caso das religiões que não são espíritas, são espiritualistas. Elas acreditam que existe, o espírito existe, mas que eles não se comunicam, né? Não podem se comunicar, né? Então, ele coloca nessa primeira questão o seguinte: se a pessoa não acredita que os espíritos se comuniquem, e o espírita diz que se comunica porque nas reuniões mediúnicas eles vêm e se comunicam de forma assim fantástica, né? Falam através do médium, escrevem através do médium, né? Fazem uma série de coisas através do médium. O médium é o instrumento para a manifestação deles, né? Então, Kardec está dizendo aqui, então, já que vocês só acreditam nas coisas que veem, nas coisas materiais, então provem através das pesquisas materiais, ele diz aqui, físicas, químicas, matemáticas, demonstre que o espírito não existe e que, consequentemente, ele não se comunica, não pode se comunicar. Se ele não existe, ele não vai se comunicar. Então, eu me lembrei agora de uma palestra do Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, que eu não sei se eu já falei aqui, ele é neurocientista,
Ele é professor da USP, tem um curso de pós-graduação lá na USP. Ele é espírita, pesquisador muito dessa parte, vamos dizer assim, mediúnica da questão. Então, ele chamou a atenção da gente uma vez, numa palestra dele. Isso já tem um bom tempo que ele falou isso. Que no pórtico, quer dizer, na entrada da USP, tem uma frase de um filósofo, desculpe, mas eu esqueci agora de qual deles, filósofo até conhecido, mas não lembro mais, para não dizer errado, né? Falando isso, mais ou menos assim, não sei exatamente as palavras, né? Se a pessoa diz que não acredita em Deus, ela tem... não acredita em Deus, porque a ciência nunca provou que Deus existe, tal, então. Pois é, mas a própria ciência, para dizer que Deus não existe, teria que provar que Deus existe. Olha o raciocínio. Então, ele mostra que a ciência tudo é provando, né? Então, ela não aceita. As pessoas que são ateias não aceitam. Então, provem que Deus não existe. Então, não se tem como provar que Deus existe. É verdade. Não se tem também como provar que Deus não existe. Então, você pode acreditar que ele existe, como pode acreditar que ele não existe. Isso com relação à ciência. Então, é isso aqui que Kardec está falando, né? Que, então, esses ateus, eles provem cientificamente, né, que os espíritos não podem se comunicar com as pessoas vivas, encarnadas, né? E depois Kardec continua no seu raciocínio. O ser pensante que existe em nós não mais pensa depois da morte, né? Se fosse assim, se o espírito não existisse, nós temos um pensamento, nós temos um ser, algo em nós, que faz com que produza o tempo todo pensamentos. Nós espíritas sabemos que os pensamentos é o atributo, desculpa, é o atributo mais importante da alma. Agora, se a pessoa não acredita que a alma existe, né? Então tem que provar depois, ao desencarnar, que o pensamento daquela criatura, que faz com que aquela criatura seja individual, não seja uma gotinha dentro de um oceano, que esse pensamento deixou de existir. E o pensamento não deixa de existir, porque ele é um atributo da alma. É a maneira da alma se tornar, se expor, vamos dizer assim. Não? Então, ele continua dizendo aqui, se o ser, né, continua a pensar, se inibe em pensar em que ama, né? Então, veja só, né? Ele se inibe em pensar em que ama. No amor. Enfim, ele está querendo dizer que tudo que nós, ao estarmos encarnados, né? O ateu acha que a alma é algo material. Então, se é material, ele vai ser destruído, vai ser transformado como todo o corpo físico. Então a gente fica sabendo, vendo, né, que o amor que existiu, os pensamentos que nós tivemos com relação àquela pessoa, um filho, sei lá, eles vão deixar de existir. E não tem como se provar isso, né? Então, ele diz, né, se pensa, não cogita, não quer se comunicar, porque tem aqueles que, como nós já falamos, acreditam que a alma exista. Mas não tem como se comunicar. Só os espíritos extremamente puros
ou os espíritos extremamente maus. Né? As religiões tradicionais é assim que elas encaram. Só que nós espíritas sabemos, através de toda a observação que Allan Kardec fez durante a codificação da doutrina, que todos os tipos de espírito, mesmo os espíritos mais simples, mais ignorantes, mais maus ou bons, todos eles podem se comunicar. Tem como eles se comunicarem, né? Por quê? Como nós já falamos no início, os espíritos eles estão em todas as partes, todas, sem nenhuma. Tá aqui, tá lá em cima, pode ser que esteja, tá lá embaixo, pode ser do lado. Eles não têm um lugar, vamos dizer assim, circunscrito, porque na realidade o espírito, né, ele não precisa de lugar circunscrito. A alma não é material. Ela está envolvida no perispírito, que é uma matéria que tem essenciada, mas que é uma matéria diferente, que a gente nem sabe exatamente como ela é, quais são as propriedades dela, qual é a natureza dela, mas ela é material, porque ela é manipulável, ela se modifica quando quer, quando precisa. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando o espírito quer se aproximar, se apresentar para uma pessoa encarnada, ele se apresenta com aquele corpo, né? Aí o perispírito é moldado com aquele corpo que ele teve quando estava encarnado, e aquela pessoa que ele quer que veja o relembre. Porque se ele aparecer com um corpo, né, fluídico, de uma encarnação anterior, que aquela criatura nunca viu, ela não vai reconhecê-lo. Então, o perispírito ele é moldável, ele é manipulável, ele se transforma, ele se modifica. Então, é matéria também. Porque a matéria, ela se transforma, né? Agora, a alma não. Tudo que a alma conquista permanece com ela. Entendeu? Tudo que ela fizer de bom fica com ela. Ela vai evoluindo, como também as coisas negativas vão também com ela, quando desencarna. Claro que depois ela vai ressarcir todos os erros dela, já é outra questão, né? Se é possível atuar sobre a matéria inerte, a alma, não pode atuar sobre outro ser? É lógico, né? Se ela tem essa capacidade, né, de atuar numa coisa, porque tem, né? Nós vemos, né, espíritos a trazerem rosas, Maria Santíssima, né, muitas vezes, Santa Rita de Cássia, né? É a história das rosas, das flores, né? Por que ela não teria, né, condições, né, de atuar sobre outro ser, né? Se tem a possibilidade de atuar, não pode comunicar-se conosco? Sim, pode. É possível atuar sobre a matéria. Se é possível atuar sobre a matéria, não pode atuar sobre um ser vivo? Pode. Óbvio que pode. Mas aí, qual é a prova que nós temos? São as reuniões mediúnicas, as comunicações mediúnicas que existem. Nós vimos, né, por exemplo, um Chico Xavier e atualmente um Divaldo falando, dando uma palestra de mais de uma hora, falando em língua estrangeira que ele nunca viu. É uma influência espiritual. Ele está recebendo aquilo, ele está transmitindo. E ele faz isso em palestras, em lugares, com não sei quantas criaturas, que todos ouviram, todos viram. Não é fraude, não é nada, está todo mundo vendo ali. E quem é daquele país, que ele fala no mundo inteiro, né?
está ouvindo ele falar na língua daquele país. Claro que isso não acontece todo dia, mas já aconteceu, e às vezes acontece. Né? Isso é a prova mais cabal, né? do que essa, para provar que nós temos um espírito. Quer dizer, nessa encarnação, um exemplo, eu não sei falar grego, mas eu posso trazer no meu, registrado na minha alma, a língua grega. E num momento mediúnico, quer dizer, em que eu seja medianeira entre o plano físico e o plano espiritual, eu falo grego. Se for útil, sempre tem a história da utilidade. Por curiosidade, os espíritos não, vamos dizer assim, não promovem um tipo de fenômeno desse. É sempre quando tem um motivo, quando tem uma utilidade, né? Então, se pode atuar sobre outro ser, quer dizer, o espírito, né? Por que não pode dirigir a sua mão para fazê-lo escrever, né? Então, o médium, ele, na reunião mediúnica, ele está perto de um lápis, de um papel e tal. O espírito vem, se aproxima e induz, fala com ele de uma forma, vamos dizer assim, semi-consciente, e vai ditando, e a mão dele vai se mexendo, e ele vai escrevendo. Né? Todos os grandes médios aí, Chico Xavier, isso acontecia a todos os momentos, né? Então, veja só, que podendo fazer o médio escrever, pode responder às suas perguntas e lhe transmitir seus pensamentos. Então, se o espírito pode fazer com que o médium escreva, ele pode jogar na mente do médium aquilo que ele quer que seja escrito ali. Com certeza que pode. Ele está se utilizando do médium como um instrumento, vamos dizer assim, para provar que o plano espiritual existe, né? Quando os adversários, aí Kardec, veja só, Kardec, depois dessas considerações todas, Kardec diz o seguinte: quando os adversários, quer dizer, os adversários da doutrina espírita, né, nos provar ser isso, nos provar que isso é impossível, quer dizer, o espírito vis, por exemplo, né, escrever, né, uma mediunidade psicográfica, né, provar que isso é impossível, mas assim, ele vai ter, não é só dizendo, eu não acredito, eu não quero. Aí ele diz que o espiritismo quer que ele prove, não é, por razões positivas, não é de forma científica, vamos dizer assim, a ciência do mundo, prova que não existe, que isso não acontece. Né? Ele teria que provar. Isso ele também não consegue provar. Mas ele só diz assim, não creio. Então isso é impossível. A pessoa diz às vezes assim, né? Todo mundo já deve ter até escutado isso, né? Aí ele diz, né? Eles dirão que cabe a nós provar que a realidade, provar a realidade das manifestações. Quando alguém, qualquer pessoa, chega assim, mas eu não acredito nisso, aí é ficção, não sei o quê, papapá, né? Aí ele diz, quando alguém nos falar isso, que isso é impossível, então não cabe a nós provar a realidade dessas manifestações. Ele fala o contrário. Que nós damos, pelos fatos e pelo raciocínio, a prova de que elas são reais. Quer dizer, pelos fatos, todos esses fatos que existiram, né, desde antes, a vida sempre que o ser humano é homem no planeta, ele já teve essa ligação com o plano espiritual. Mas na época de Kardec, teve as mesas girantes, essa história toda,
que isso já também é assunto para outro estudo, né? Então, ele vai fazer o quê? Né? Como se diz, esse raciocínio, ele pode provar com as observações dele, com as pesquisas dele, e nós continuamos com as reuniões mediúnicas aqui, e a gente vê coisas incríveis, né? Acontecendo, né? Então, se a pessoa diz, eu não crio, então isso aí é impossível, né? Que, cabe a vocês, espírita, provar a realidade das manifestações. Então, ele diz, nós damos, pelos fatos e pelo raciocínio, a prova de que essas manifestações são reais. Mas as pessoas negam até o que veio. Então, são eles, os ateus, que deverão provar que o nosso raciocínio é falso, que os fatos são impossíveis. Então, nesse caso, os ateus é que têm que provar. Como nós falamos, o que está na entrada, né, da USP, né, dizendo isso. Né? Se a gente não pode provar que Deus existe, também não pode provar que ele não existe. Então, se as pessoas acham que pela ciência tradicional, né, ciência positiva, não se pode provar a existência de espíritos, então não temos como também, podemos também, exigir deles que provem que não existe. E eles aí não vão ter como provar. E para a gente acreditar, entender que espírito existe, não vai ser num estudo desse de 30 minutos que a gente vai compreender toda a doutrina espírita. É preciso que a gente realmente se dedique a ler bastante os livros da codificação, né? Começando pelo Livro dos Espíritos, que é o primeiro, como nós já falamos aqui no mês passado, basicamente são cinco, mas tem vários outros, inclusive a Revista Espírita. Né? Então, a gente precisa ler e também ouvir, principalmente, porque são assuntos tão complexos, realmente. Imagina, se a pessoa vai fazer um curso de pós-graduação, doutorado, sei lá o quê, das quantas, né? Sei lá, de uma engenharia não sei de quê, ou um curso de medicina, não sei das quantas, é complicado. Imaginem que nós estamos falando aqui de algo que não tem nada a ver com a matéria, nada a ver com essa matéria. É algo que, para os nossos olhos e os nossos ouvidos, eles não aparecem, só quando vem através de um médium. O médium é um instrumento que prova que a alma existe e que essa alma é envolta num perispírito, como nós já falamos no início, que é a chave para a compreensão de muitas coisas que a gente não tem assim como explicar. É entender o que é perispírito, e aí nós vamos entender como é que se dão uma série de fenômenos que, para a ciência acadêmica, né, positiva, não tem como explicar, porque ela não aceita esse corpo, não é? Vamos dizer assim, bioplasmático, é um corpo material que envolve a alma, mas que é de uma matéria que a gente não conhece ainda, mas que ele existe, né? Então, nós agradecemos a atenção e sempre bom, né, que se a gente puder, dê uma lidinha em casa para que depois a gente entenda melhor, né? Então, mais uma vez, agradeço a todos, uma boa noite para todos, que Deus nos abençoe e proteja sempre.